Boa tarde, comunidade educativa. Eu sou a educadora Lígia. Estou aqui para apresentar para vocês um trabalho muito bacana que o quinto C e o quinto B fizeram a respeito do gênero literário reportagem. Então, para construir a reportagem, eles entrevistaram hoje a irmã Hilda, que contou um pouquinho para a gente da história do nosso colégio. Sejam bem-vindos, 2 quintos anos, quinto B e quinto C, não é verdade? Nós queremos assim acolhê-los com muita ternura, com muito carinho, para a gente passar alguma notícia importante para vocês. Se existe o Colégio São Paulo da Cruz, se existem no Brasil as Irmãs Passionistas, a gente quer saber da onde surgiu essa história educativa. De quem ela partiu, quem sonhou com esta história, o que aconteceu na história do mundo para que ela chegasse ao Brasil. Então eu vou contar rapidamente para vocês que existiu na história da humanidade, nos anos de 1812 a 1815, assim por diante, uma mulher muito linda, com o nome de Maria Madalena Frescobaldi Capone. Esta mulher, ela sonhou em fundar uma congregação. Ela é de uma família muito rica, por sinal, era marquesa Maria Madalena Frescobaldi Capone, da Alta Florença, na Itália. Esta mulher, ela não tinha necessidade de abraçar a causa dos pobres, porque ela já tinha uma vida, um poder aquisitivo de muita satisfação, de muita acomodação. No entanto, ela contemplava a realidade que a cercava na Alta Florença e via que as meninas da época eram meninas muito judiadas, ou seja, jovens que eram explorados pelos maiorais da sociedade da Alta Florença. E ela falou assim para ela e para as amigas: como que eu vou ficar tranquila no meu castelo, na minha roda de amigos, na minha realidade familiar, social, se eu vejo tanta gente precisando da minha ajuda? Ela teve um sonho. Ela era uma mulher assim, esposa, mãe de família, avó e educadora. E não só, ela veio a fundar uma congregação, a Congregação das Irmãs Passionistas. Como e quando surgiu o Colégio Passionista São Paulo da Cruz? O Colégio Passionista São Paulo da Cruz, ele nasceu, nem era colégio, era educandário na época, aos 2 de fevereiro de 1934. Então o colega perguntou como que surgiu o colégio. Foi aí que as irmãs já estavam instaladas aqui no bairro do Tucuruvi, com uma casinha muito pobre, apenas 3 cômodos, não tinha banheiro interno, não tinha conforto nenhum, mas enfim, elas queriam um lugar onde pudesse se respirar puramente, uma tranquilidade melhor para se refazer as energias físicas, morais e espirituais. E elas se instalaram aqui. Logo mais, as famílias começaram a conhecer as irmãs e visitá-las. Muitas famílias ficaram encantadas com a chegada das irmãs neste bairro. Elas foram as pioneiras. Não existia nem aqui no Tucuruvi e nem nos bairros próximos nenhuma congregação religiosa. Nós fomos as pioneiras. Essas famílias vieram aqui visitando as irmãs, conhecendo, trocando experiências, batendo papo. Elas solicitaram às irmãs para que fundasse uma escola para atender a clientela do bairro. Quais foram as primeiras irmãs do Colégio Passionista São Paulo da Cruz? Vejamos bem, essas 3 foram as primeiras que chegaram ao Brasil, mas elas foram forças para as que assumiram a escola aqui no Tucuruvi. Então, quais foram as primeiras? Vamos repetir comigo as que chegaram no Brasil? Irmã Águeda,
Irmã Boaventura e Madre Anunciada. O nome do colégio sofreu mudanças? Quais? O colega pergunta se o Colégio São Paulo da Cruz, ou seja, aqui o educandário sofreu muitas mudanças. Porque se fosse para continuar no tempo em que a gente fundou o educandário, não seria possível, porque a evolução da história ela continua dia após dia, não é verdade? De 64 educandinhos, ao longo da história foi crescendo, quando que hoje nós somos 1.020 alunos nesta casa de educação, o colégio. Mas antes dele se chamar colégio, ele foi então educandário, ele só passou a ser colégio no ano de 1994, quando nós fundamos ou implantamos o ensino médio. Porque quando a escola, a educação formal, ela tem do maternal ao 9º ano, ela não é titulada colégio por lei. A partir de então, quando se implanta o ensino médio, o MEC, o Ministério de Educação e Cultura, diz pra gente assim: agora sim, as senhoras poderão mudar o nome do educandário por colégio. Como a escola cresceu, quais mudanças considera mais significantes? Então vamos ver, ela está perguntando como que a escola cresceu e quais foram as mudanças. Bom, a primeira mudança específica foram as novas instalações, que eu já enfatizei para vocês. Além das salinhas, fomos ampliando a estrutura física. Além da estrutura física, nós passamos de escola para colégio. E tem um detalhe importantíssimo: a evolução da escola não parou também no seu sistema educativo. Não pensou simplesmente nas ampliações físicas materiais do colégio. Ela pensou, sobretudo, e investiu e cuidou de aprimorar o sistema educativo por meio de plataformas de ensino, de diferentes projetos, robótica, gamificação e tantos outros cursos. Prova disso foi um avanço também os cursos do bem, que antigamente se chamava curso extracurriculares, olha, com robô, balé, karatê e um monte de cursos que nós temos, inclusive a ONG que está dentro do colégio hoje, e também o educológico, né, que é a ONG, a banda, e mais o educológico como um projeto ambiental. Como era a paisagem natural do colégio antigamente? Como era a paisagem natural do colégio antigamente? Vocês sabem que o bairro do Tucuruvi, ele tem um mascotinho, ou seja, um símbolo. Vocês sabem qual é o símbolo do bairro do Tucuruvi? Gafanhoto verde. Olha, vamos levar uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa. Como que foi descoberto isto e por quê? Então, segurem na manguinha de vocês aí. Era reconhecido como o bairro do Gafanhoto Verde, Tucuruvi. Então, como que era a reserva, como que era a natureza aqui? Eu falei logo no início que foi realmente desse clima que as irmãs, jovenzinhas ainda, porém fragilizadas na sua saúde, precisavam de um ambiente muito arborizado, onde se pudesse respirar um ar puro, uma boa oxigenação, para que se restabelecessem da saúde. Então era muita mata virgem, com poucos prédios, casas mais simples. Não eram tão juntas as casas, eram um pouco distantes, mas não tinha nem asfalto, não tinha nem esses negócios, esses mercados todos, essas lojas. Era bem assim familiar. Começamos com 64. 1.020 alunos. Antigamente, há um dado importante, essa pergunta aqui é extremamente importante. Até os anos 80, 78 a 80, na década de 70 a 80, nós não tínhamos educadoras e educadores com as irmãs.
É bom vocês saberem. Antigamente, quem cuidava das crianças, quem fazia a coordenação pedagógica, a direção, sala de aula, éramos só nós irmãs, porque éramos muitas irmãs. Passávamos de 100 irmãs. Então, em todas as realidades que a gente estava situado, a congregação estava situada, o que acontecia? As irmãs assumiam tudo, tanto desde a limpeza até a formação das crianças. Atualmente nós temos o nosso quadro de educadores, professores, colaboradores e gestores, 137. Começamos com 2 salas de aula, fomos ampliando para 6, 10, 20 e foi crescendo em números de sala conforme as crianças e adolescentes que se achegavam até nós. – 33 salas de aula. Escolheram no bairro do Tucuruvi. Aqui, ó, por que as irmãs escolheram o bairro? Acho que foi já falado, né? Era um lugar onde precisava para que as irmãs cuidassem melhor, tivessem melhores condições de cuidar da saúde, e foi aqui no Tucuruvi que a gente encontrou. Porque o nome é Colégio Passionista São Paulo da Cruz. Agora eu vou dizer para vocês, por que é Colégio Passionista? Excelente pergunta. Vocês sabem que Maria Madalena não tem nada Maria Madalena da Cruz, não é verdade? Nem passionista, ela é assim. Ela, quando se namorou por aquela jovem, ou seja, aquela realidade a chamou para cuidar delas, daquelas jovens, ela foi no mosteiro das irmãs de clausura. O que é a irmã de clausura, irmã Hilda? Sabe aquelas irmãs que ficam no claustro, no mosteiro, fechadas e não saem no meio do povo, que nem as irmãs aqui do colégio, outras congregações? Elas se chamam monjas passionistas. E lá em Tarquinha, na Itália, a nossa fundadora, ou seja, Maria Madalena Frescobaldi, ela foi fazer uma experiência de recolhimento, de oração. E ela queria saber o que Deus estava pedindo para ela naquele momento em que ela queria atender melhor aquelas meninas e pensar num projeto que fosse mais consistente, mais firme, mais definido. Ela se hospedou nesse mosteiro em Tarquinha, das monjas passionistas. Lá ela conheceu, juntamente com as monjas, um livrinho que se chama Constituição, ou seja, as normas, as regras da congregação dos padres passionistas. Quem fundou a congregação dos padres passionistas? Foi São Paulo da... Vejam bem, Maria Madalena é fundadora da congregação das irmãs. E São Paulo da Cruz, ele é fundador da congregação dos padres passionistas. O que diferencia nós dos padres passionistas? Nós, irmãs, trabalhamos com a educação e com a evangelização. Os padres não trabalham diretamente, uma outra realidade, não trabalham com colégios. Eles trabalham mais com a pregação de retiros, com a missão e o ensinamento da palavra, celebração de missas, cultos, celebração de sacramentos, matrimônio, batizados, crismas e assim por diante. Ela lá conheceu os escritos de Paulo da Cruz e ela conheceu lá nos escritos de Paulo da Cruz uma coisa importante que as irmãs auriram também, aceitaram de Madalena isso, que foi a espiritualidade. O carisma é de Madalena, é o carisma dela que é a educação. O carisma de Paulo da Cruz é a evangelização. Percebe? Então, eles são pregadores da palavra e Madalena, ou seja, as irmãs, nós somos educadores e educadoras. Por que traz o nome de Colégio Passionista de São Paulo da Cruz? Porque nós, irmãs do Brasil, achamos por bem um gesto de gratidão, de reconhecimento por tudo o que esses padres passionistas que acolheram as nossas irmãs quando chegaram
Por Madalena ter estado no Mosteiro das Monjas e ter conhecido os escritos de Paulo da Cruz, nós no Brasil sentimos uma gratidão e tinha que ser reconhecida essa gratidão. Esse carinho dos padres, esse carinho de Paulo da Cruz com seus escritos lá no Mosteiro das Monjas, feito com que Madalena conhecesse e fizesse sua espiritualidade de Paulo da Cruz. A rede pretende construir outras escolas? A Victoria nos pergunta se a rede tem intenção de construir outras escolas. Nós nunca iremos parar de construir, de avançar no projeto educativo passionista. Se Deus nos pedir para ir para outra realidade, a não ser aqui no Tucuruvi, Curitiba, como já estamos, norte do Paraná, em outros lugares, a gente vai sim fundar outras escolas. Quantas forem necessárias e quando tiver leigos e irmãs para levar essa missão da fundadora adiante, nós iremos fazer isto. Que mudanças pretendem realizar futuramente? Ufa, que mudanças pretendemos realizar futuramente? Nós temos muitos sonhos e projetos. Nós como congregação, nós como equipe, comunidade educativa, a gente tem. Vocês sabem que aqui do lado nós temos esse terreno que é nosso. Ou seja, é das irmãs aqui do colégio, é da comunidade educativa. A gente, com o tempo, quer construir alguma coisa ali. Ou mais um bloco, mais um prédio, um anfiteatro, seja lá o que for. Se não aqui, se não for possível, que a legislação não aprove a documentação, a gente vai construir aqui para baixo, para Barudene. Sabe onde é Barudene, ali embaixo? Só que a gente ainda não construiu porque não tem cacife suficiente. Tem que trabalhar bastante para fazer caixa, para a gente construir, avançar em outras instalações, tá bom? Porque tem o Sistema Paraná, o Sistema São Paulo e o Sistema Brasília, porque são assim designados, seja as instalações, as escolas onde estão presentes. Por exemplo, nós temos o Sistema Paraná com esta Casa de Educação, o São Paulo da Cruz, que pertence lá ao Paraná. Porém, são 3 províncias no Brasil. O que é província? Grupos, ou seja, comunidades que fazem parte da província São Gabriel ali de Pinheiros. A nossa é de Curitiba e a outra de Brasília. Nós estamos instaladas aqui em Tucuruvi para sermos mediação com essa província de São Paulo e a de Brasília. Quando chegam irmãs do exterior, quando tem eventos da congregação, o que a gente faz? Sempre São Paulo é mais central para todo mundo. Então, esta casa, ela é como se fosse uma ponte de união entre as 3 províncias. Olha como somos importantes como comunidade educativa passionista do São Paulo da Cruz.